Olá pessoal, neste vídeo eu vou demonstrar a criação de um questionário utilizando o Microsoft Forms. O Microsoft Forms é uma ferramenta do Office 365, sendo assim podemos acessá-las utilizando o e-mail institucional. No canto superior esquerdo de qualquer ferramenta do Office 365 online, nós temos a opção que mostra todos os aplicativos disponíveis. Dentre eles está o Microsoft Forms. Ao acessar o Microsoft Forms, ele irá exibir todos os formulários já criados, se houverem, além do botão de Novo Formulário ou Novo Questionário. Para ser utilizados como prova ou resposta de trabalhos, eu sugiro o Novo Questionário, já que este permite a autocorreção, ou seja, quando criarmos o questionário, poderemos designar as respostas corretas e assim que os alunos responderem, ele já vai fazer a correção deste questionário. Para isso, então, eu vou clicar em Novo Questionário. Vou começar dando um título para esse questionário. Eu já tenho aqui o meu questionário pronto em um documento, para facilitar. Então eu vou colocar aqui um título para ele, revisão, criação de aplicações de PHP. E a minha primeira pergunta, ela é uma pergunta de várias opções. Nesse caso, essa pergunta em específico, ela não é uma pergunta simplesmente de múltipla escolha, onde somente uma é correta. Eu posso ter mais de uma resposta aqui válida. Para isso, deixa eu primeiro colocar as opções aqui. Adiciona uma nova opção. Ele tenta sugerir algumas opções para mim, mas não são as que eu quero. Pronto, está aqui. Adicionei todas as opções que eu desejo para essa questão. E para permitir que o aluno possa marcar mais de uma resposta aqui como sendo verdadeira, eu vou habilitar esse campo de várias respostas. Sendo assim, agora o aluno vai poder marcar mais de uma resposta como sendo verdadeira. E para garantir que eu tenha uma correção automatizada dessa questão, eu posso aqui marcar qual vai ser a resposta verdadeira. Nesse caso, eu vou marcar essa e essa. São as duas respostas corretas. Posso também criar um comentário para o aluno, para que depois ele possa ver esse comentário na correção. Eu não vou fazer isso nesse momento, mas a gente tem essa opção. Então, tenho aqui já as duas respostas marcadas como correta. Para o aluno isso não vai aparecer, mas esse é um recurso que vai ser utilizado na autocorreção do formulário. Posso também atribuir pontuação às questões. E posso marcar se essa resposta, se essa pergunta é obrigatória ou não. Se eu marcá-la como obrigatória, o sistema não vai permitir que o aluno envie o formulário sem colocar alguma resposta aqui. Vou adicionar mais uma pergunta. Dessa vez é uma pergunta de verdadeiro ou falso. Então eu fiz uma afirmação, verdadeiro ou falso. Vou marcar qual vai ser a resposta correta. Vou para a próxima pergunta.
vou marcar a resposta verdadeira para que ele possa fazer a correção. E vou aqui para a minha última pergunta. Nesse último caso, também podem haver mais de uma resposta válida. Eu vou marcar aqui várias respostas. E vou marcar quais são as que eu considero corretas para correção. Tá aqui. Temos então aqui um questionário pequeno, aí com 4 questões. Alguns recursos são importantes serem configurados antes do formulário ser disponibilizado para respostas. Nós podemos vir aqui nesses 3 pontinhos e selecionar a aba de configurações. Nessa primeira opção, mostrar resultados automaticamente, caso ela esteja habilitada, como ela está ali, assim que o aluno enviar o formulário, ele já vai receber a correção, com todas as respostas corretas e incorretas. Para o meu caso de exemplo aqui, eu vou deixar ela desmarcada, assim só será enviada a correção para o aluno depois que eu fizer uma revisão manual da entrega deles. A segunda opção é quem pode acessar esse formulário. Por padrão, ele já vem marcado que somente pessoas da minha organização, ou seja, somente pessoas que possuem e-mail @etec podem entregar o formulário. No caso, se eu estou criando um questionário para alunos, isso é extremamente importante, até porque eu posso ter essas opções marcadas, como registrar nome, e quando o aluno responder, ele já vem com os dados do aluno para mim. Então, e também eu posso marcar se o aluno pode ou não responder mais de uma vez o questionário. Por padrão, ele sempre vai vir como somente pessoas da minha organização, para registrar os nomes das pessoas da organização, e vai permitir somente uma resposta por pessoa. Vou manter essa opção. Em opções das respostas, a gente tem uma coisa bastante interessante aqui, que é definir quando pode o formulário passa a valer e quando ele deixa de valer, né? Nesse caso, eu vou criar com uma data de início e uma data de término, ou seja, quando chegar naquela data, o questionário automaticamente vai abrir para respostas. Quando chegar na data de encerramento, ele vai fechar, não permitindo que ninguém entregue fora do prazo determinado. No meu caso específico, eu quero que a data de início seja o dia 4/5/2020 e a data de término dia 15/5/2020. Então, para isso, eu venho aqui em data de início e vou selecionar 4/5, que horas? Às 0 hora. A data de término vai ser no dia 15, às 23h59, ou 23h30. Como eu não tenho a opção das 23h59, eu vou fazer diferente. Eu vou permitir até o dia 16, às 0 hora. Então, fica aí todo dia 15 disponível, aberto ainda, né? Algumas outras opções que nós temos aqui, né, é esse ordenar perguntas aleatoriamente, caso você queira que ele bagunce aqui a ordem das perguntas, né? Se essa opção estiver marcada, cada pessoa que abrir o formulário vai ter as perguntas em uma ordem diferente.
Isso muitas vezes é útil quando a gente vai fazer a resposta de um formulário num laboratório de informática, né? O que dificulta, por exemplo, de uma pessoa olhar o formulário da frente, já que as questões vão estar em ordens diferentes, né? Mas, no meu caso aqui, não é algo que eu me interesse, que eu queira colocar. Personalizar mensagem de agradecimento é a mensagem que vai ser exibida para o usuário quando ele terminar, quando ele enviar o formulário. Enviar recibo por e-mail para os respondentes. Se eu marcar essa opção, quando o usuário terminar e enviar o formulário, ele vai receber no e-mail dele quais foram as respostas que ele marcou, né? Seria uma confirmação do que ele fez. Eu vou fazer isso de forma geral depois, no final. Então, nós temos aqui o nosso primeiro formulário criado. Ele já está pronto para ser enviado, né? A gente tem algumas outras opções aqui em cima. Uma delas é o tema, onde se você quiser pode trocar a cor, né? Esse verde, por exemplo, aqui, né? Ou seja, é uma opção puramente cosmética, né? Nós temos aqui o preview, permite que eu veja como o aluno vai receber esse formulário, né? Ele vai ler dessa forma. Ele também pode acessar via celular, ele vai ver dessa forma. E nós temos aqui o botão de compartilhar. Nesse botão, nós vamos ter as informações necessárias para enviar isso para os alunos. Então, esse formulário, ele pode, qualquer um que receber este link que está aqui, né, vai poder responder desde que tenha um e-mail @etec. Eu posso enviar isso por e-mail, eu posso passar esse link via rede social, ou mesmo indexar ele em uma atividade do Microsoft Teams, como veremos em um outro vídeo. Então, feito isso, nós temos o nosso primeiro questionário criado utilizando o Microsoft Forms.